Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Crise no Furacão. A final de Copa do Mundo de Maurício Barbieri contra o CRB. A temperatura nos bastidores do Atlético Paranaense está pegando fogo. E o nome que está no olho desse furacão é o do técnico Maurício Barbieri. O próximo jogo contra o CRB, na Liga Arena, é muito mais do que apenas mais uma rodada da Série B. Para muitos, dentro do clube, esse jogo é tratado como uma verdadeira decisão de vida ou morte. É a última chance. É a final de Copa do Mundo para o treinador. Nos corredores internos do Furacão, as informações que circulam apontam para uma realidade dura. A demissão de Barbieri já estaria definida, só falta o comunicado oficial. E a pergunta que fica é: existe alguma possibilidade de reversão? A resposta, embora não seja um não definitivo, é clara. Muito difícil. A sensação geral é de fim de ciclo. Um projeto que começou com promessas de reconstrução e ambição, mas que acabou afundado na apatia, na desconfiança e na perda de identidade. O que mais pesa contra Barbieri não é apenas a tabela, é a maneira como o time vem jogando. O Atlético iniciou o ano cheio de gás, com a missão de subir com autoridade. E nos primeiros jogos do estadual, a torcida chegou a sonhar. O time era agressivo, finalizava bastante, pressionava o adversário, mostrava elma, mesmo quando o resultado não vinha, dava para ver uma ideia em campo. Mas isso ficou no passado. Com o tempo, o furacão foi se apagando. O time perdeu intensidade, perdeu coragem e, o mais grave, perdeu identidade. Começou a se adaptar demais aos adversários. Recuou contra Cuiabá, respeitou demais o Criciúma, jogou atrás contra o Paysandu, virou refém do medo. E isso, para uma torcida que exige protagonismo, não é aceitável. A crítica principal é que Barbieri abriu mão do protagonismo, e isso custou caro. Segundo o vídeo que repercutiu entre torcedores e analistas, Barbieri já está fora menos. Só falta mesmo o momento certo para anunciar. E por que ainda não foi feito? Porque o clube ainda não tem um substituto pronto. Nomes circulam nos bastidores, mas nenhuma negociação foi fechada. O jogo contra o CRB virou um ponto de virada. Se ganhar, talvez adie a saída, mas dificilmente muda o cenário de forma duradoura. Só há uma possibilidade de virada de chave: o elenco mostrar que está fechado com o técnico. Se os jogadores correrem por Barbieri, mostrarem garra, entrega, pode ser um sinal de que ainda existe algo a salvar ali. Afinal, foi o próprio Barbieri quem ajudou a construir esse grupo. Ele bancou nomes, participou da montagem do elenco, segurou a bronca num clube que viveu 5 trocas de comando em 2024. Não é pouca coisa. A crítica no vídeo vai além do técnico. Ela alcança a diretoria do Furacão. Segundo o narrador, o Atlético tem agido como um clube mimado, que quer resultado rápido, mas não banca processos. Toda vez que um tropeço acontece, a primeira saída é demitir. E assim, nenhum projeto se sustenta. Nenhum treinador consegue implantar filosofia num ambiente onde qualquer tropeço vira crise. Barbieri errou. Errou sim, mas o Atlético também erra quando troca de técnico como quem troca de camisa. Se não houver convicção, nem Guardiola resolve. A crítica aqui é direta. O clube precisa parar de buscar soluções mágicas e começar a construir um ambiente mais estável. Ou será mais um ano jogado fora. Ao longo dos meses, o trabalho de Barbieri foi perdendo força técnica e emocional. O time que começava com bom volume de jogo passou a ser lento, previsível, sem pressão alta, sem triangulações. Jogadores como Zapelli, Allan Kardec, Julimar, João Cruz, entre outros, têm qualidade para um time ofensivo, mas não rendem. Por quê? Porque o time não tem proposta clara. A ideia sumiu, e com ela, a confiança. Hoje, se debate se o Atlético deveria jogar em bloco baixo contra adversários medianos da Série B. Isso, para um elenco desse nível, é inaceitável. É reflexo de um time acovardado, sem rumo. E para muitos, isso tem o dedo de Barbieri. E também, da falta de pulso da diretoria. E aí chegamos ao ponto crítico. O jogo contra o CRB virou divisor de águas. Não é mais só sobre ganhar ou perder, é sobre mostrar atitude, mostrar que o time ainda tem sangue nos olhos, que ainda quer brigar, que ainda acredita, porque se o torcedor não sentir isso no campo, não haverá resultado que sustente Barbieri. Agora, se o time entrar com outra postura, jogar com intensidade, reagir à pressão, aí talvez o clube precise pensar 2 vezes, ouvir o elenco, ver quem ainda acredita no treinador. A resposta não está só no placar. Está no comportamento em campo, no semblante dos jogadores, na postura da comissão técnica. A conclusão do vídeo é clara. Ou muda agora,
ou desmorona de vez. Ainda dá tempo de salvar o ano. Ainda dá tempo de reencontrar o Furacão valente, intenso, que empolga a torcida. Mas isso exige decisão, coragem e postura. Não dá mais para errar. A Série B é traiçoeira. E o Atlético não pode brincar com a sorte, nem com a paciência do torcedor. A final de Copa do Mundo chegou. E o Furacão vai ter que provar que ainda tem alma, porque a torcida já avisou. Mais um ano de vergonha, ela não aceita. Chega mais, torcedor rubro-negro. Hoje, o papo é sério. O clima nos bastidores do Atlético Paranaense está fervendo, e cada detalhe, cada suspiro, cada jogada desperdiçada começa a ganhar peso de decisão. E nesse cenário de tensão, 3 temas dominam a cena. O jejum inesperado do artilheiro Luís Fernando, a corda bamba, em que caminha o técnico Maurício Barbieri, e a divulgação oficial da tabela da Copa do Brasil, que promete esquentar ainda mais o calendário do Furacão. Se ajeita aí, porque essa história merece atenção. Vamos começar com um nome que até pouco tempo era sinônimo de esperança e vibração. Luís Fernando, artilheiro isolado do Atlético na temporada, com 9 gols marcados, ele vinha sendo a grande aposta ofensiva do time. Mas o que era brilho virou sombra. O último gol dele foi lá atrás, no dia 13 de março, quando marcou os 3 tentos da vitória por 3-1 sobre o Guarani de Bagé, pela segunda fase da Copa do Brasil na Liga Arena. De lá para cá, 5 jogos se passaram. 5 partidas em que o camisa 19 passou em branco. 2 duelos pelo Campeonato Paranaense e 3 compromissos importantes pela Série B do Campeonato Brasileiro. Emmett dos Els. A torcida esperava aquele chute certeiro, aquele instinto matador. Mas o que viu foram atuações apagadas e um atacante aparentemente distante da sua melhor forma. Na última partida contra o Cuiabá, até deu uma assistência. Mas sejamos honestos, não é isso que se espera de um artilheiro. O Furacão precisa de gols, de presença, de finalizações perigosas. E quem precisa disso mais do que ninguém é Maurício Barbieri. O técnico sabe que a fase do seu camisa 19 é um reflexo direto do momento conturbado da equipe, e escancarou isso em coletiva. E é aqui que o caldo engrossa. O desempenho irregular do Atlético Paranaense na Série B já provocou um efeito dominó nos bastidores. A confiança da torcida está no limite. As cobranças da diretoria já não são veladas. E a paciência, bom, essa parece ter prazo de validade. O confronto contra o CRB, na Arena, ganhou status de final antecipada. E não é exagero. Fontes internas revelam que a permanência de Barbieri está diretamente ligada ao resultado desse próximo jogo. Uma vitória pode adiar o inevitável. Uma derrota, no entanto, pode selar o destino do treinador. E nesse cenário, ter o principal atacante em má fase é um peso difícil de carregar. A verdade é que o Furacão está perigosamente dependente de Luís Fernando. Com Allan Kardec aparecendo apenas como coadjuvante com 5 gols na conta e outros nomes ofensivos oscilando demais, o camisa 19 ainda é a melhor esperança para mudar o panorama do time. Mas quando ele não entrega, todo o sistema sofre. E isso se reflete no campo. O Atlético, que começou o ano com intensidade e boas atuações, agora parece travado. Falta agressividade, falta criatividade e, sobretudo, falta finalização com qualidade. O setor ofensivo, que já teve momentos inspirados, hoje parece ansioso, desconectado. E Luís, que deveria ser o farol, acabou se tornando mais uma interrogação. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil, o que adiciona ainda mais pressão ao ambiente. O Atlético já sabe quando, onde e contra quem vai brigar pela sobrevivência no torneio. E os confrontos são decisivos, tanto em termos esportivos quanto financeiros. A tabela impõe viagens, ajustes de calendário e, claro, mais oportunidades de cobrança. Se o time não apresentar evolução rápida, os jogos da Copa podem se tornar um campo minado para a comissão técnica. E mais uma vez, os olhos estarão sobre Luís Fernando. Será ele capaz de reencontrar o gol no momento em que o clube mais precisa? A verdade, torcedor, é que o clima não é dos melhores. O Atlético Paranaense, que tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, vive uma fase onde o amor convive com a frustração. Os gritos de apoio continuam, mas vêm acompanhados de olhares desconfiados. A exigência por resultados imediatos bate à porta, e o time precisa responder, com gols, com postura, com alma. Chega de discurso vazio, chega de explicações frias em entrevistas pós-jogo. O torcedor quer ver atitude em campo, quer ver o time vibrar com a camisa, e quer, principalmente, que seu artilheiro volte a ser aquele que decidia partidas. Luís Fernando sabe que está devendo. Barbieri sabe que o tempo é curto.
A diretoria sabe que mudanças podem ser inevitáveis. E a torcida, bem, a torcida continua sonhando. Porque torcer é isso. É cobrar, mas também acreditar. É criticar, mas não abandonar. Resta saber se, nesse turbilhão de incertezas, o Atlético conseguirá encontrar a luz. Se o artilheiro reencontrará o caminho das redes. E se Barbieri terá, ao menos, mais um capítulo nessa história que está se escrevendo em meio ao caos. Porque uma coisa é certa: quando o furacão desperta, ele não perdoa. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.